Presidente, inauguro minha manifestação cumprimentando o voto do eminente relator, deputado Gabriel Mota, que trouxe, além de clareza e tecnicidade no seu relatório, pontuando especialmente em relação às prerrogativas, que nos são muito caras nessa casa, o fez isso de maneira sintética. E isso é uma qualidade muito grande que nós observamos de todos os peticionantes Brasil afora. Todo bom peticionante escreve bem e escreve de maneira sintética e direta. Então, eu inauguro o meu pronunciamento parabenizando o nobre relator e, desde já, antecipo o meu voto em consonância com o vosso relatório. Votarei com o relator, porque eu, quando li a representação, e fiquei muito aliviado com a posição comedida de Vossa Excelência, eu fiquei, e confesso, absurdado com o que eu estava vendo aqui. Se eu não estou enganado, a acusação que é imputada ao colega deputado Ricardo Salles é violência, abre aspas, violência política, porque, segundo ela, ameaçou de representá-la no Conselho de Ética. Foi isso? Foi isso, não foi? Ora, nós estamos aqui em um ambiente institucional, é ferramenta válida para a manutenção do decoro, o funcionamento dessa instituição, e me causa espécie, porque você lendo as notas taquigráficas, logo antes ou pouco depois, ela retribui ou ela faz uma ameaça direcionada ao Supremo. Vossa Excelência tem que se cuidar com o Alexandre, uma coisa assim, ou vai sentar no colo do Alexandre, algo nesse sentido pejorativo, como se o Supremo fosse o puxadinho da esquerda do Brasil, e quero crer que nós ainda não estejamos nesse ponto. Isso seria uma intervenção interinstitucional, alienígena essa casa, quando não, totalmente diferente, se refere ao Conselho de Ética. Eu fui membro da CPMI e presenciei há mais de uma dezena de vezes em que alguns colegas deputados tumultuaram o feito de maneira abjeta em alguns dos casos. Na última reunião dessa comissão, durante o meu pronunciamento, quando foi arquivado o procedimento da agressão ao espaço corporal da colega deputada Júlia Zanata, que foi arquivado, enquanto eu me pronunciava, essas mesmas deputadas que estavam desse grupo, que estavam saindo da reunião, saíram xingando a minha colega de fascista. Saíram xingando a minha colega de fascista. Então, você vê, em vários momentos aqui das notas taquigráficas, intervenção fora do microfone, intervenção fora do microfone. Ora, nós temos que providenciar alguma forma de que as manifestações do ambiente sejam registradas, porque é praxe começarem a xingar as pessoas, faltarem com o mínimo de respeito e decoro fora do microfone, porque vai vir aqui intervenção fora do microfone. E não é debate de ideias, como o deputado que me antecedeu falou, é xingamento mesmo, vil, abjeto, repugnante. O presidente da CPI do MST, o tenente-coronel Zucco, que conduziu com extrema delicadeza e firmeza, quando necessitava ser firme, mas o fez de maneira extremamente ponderada e educada, que eu acompanhei, muitas vezes teve a sua família vilipendiada, foi ofendido na sua pessoa, coisas que vão muito além da sua atividade parlamentar. Ora, é urgente que este ambiente se torne minimamente salubre. Qual a função, eu pergunto aos senhores, de se xingar os colegas? E o deputado que me antecedeu sabe, eu não estou inventando, não estou criando uma alegoria, isso acontece e acontece todos os dias nessa casa. Agora, a gente se quer cogitar a possibilidade de dar processamento, não vou dizer nem provimento, processamento a esse tipo de acusação, onde o relator, ao lado do presidente, tomam ambos o cuidado de os trabalhos continuarem, dizendo que aqueles que tumultuarem o feito correm o risco institucional de sofrer as restrições e reprimendas institucionais, e a gente tomar isso como uma ameaça. Então quer dizer que se alguém me xingar no exercício do meu trabalho como parlamentar, e eu educadamente o advertir, falo, colega,
você corre o risco de ser representado no Conselho de Ética, isso figurar como uma ameaça, como violência política, pelo amor de Deus. E quando elas xingaram a deputada Júlia Zanatti, isso é o quê? Cadê a sororidade nesse momento? Cadê o mínimo de respeito? Eu não estou aqui pedindo técnica, eu não estou exigindo que todo mundo tenha mestrado, doutorado em direito constitucional, mas, pelo amor de Deus, a gente tem que viver num ambiente onde os parlamentares não se xinguem. Isso é vil, isso é objeto. E, infelizmente, nós temos colegas, o senhor sabe, que ultrapassam o limite do bom senso. Isso não é nem questão institucional, isso são os limites do bom senso, questões que tratam da cordialidade, da civilidade, da possibilidade de se conviver em sociedade. Agora, se nós não pudermos sequer se socorrer do Conselho de Ética quando essas barreiras são usurpadas, se nós não pudermos tratar com todo o respeito institucional, alertando na condição de presidente de uma comissão ou de relator de determinado caso, que deve-se observar o decoro, então para que serve a presidência? Para que um presidente de comissão vai atuar se ele não pode sequer pedir que os colegas se comportem cordialmente, mantendo o decoro, sob as penas institucionais? Então, mais uma vez, reitero o posicionamento equânime e justo de Vossa Excelência, deputado Gabriel Mota, e fico absurdado com a simples possibilidade desse processo existir. Porque no menor juízo de admissibilidade, isso aqui sequer devia estar aqui, pelo amor de Deus. Violência política porque diz que alguém que estava tumultuando o feito e estava, é só pegar os vídeos na internet, são vastos, que foi advertida sobre a possibilidade de figurar numa das medidas institucionais dessa casa. Isso é considerado violência política? Pelo amor de Deus. Isso é completamente desarrazoado. E eu não vou sequer entrar em questões partidárias, falar do meu partido ou do partido das representadas. Não se trata disso, se trata do mínimo de educação. Nós presenciamos eventos lamentáveis na CPMI e estamos a presenciá-los em todos os momentos dessa casa. No plenário nos chamaram de assassinos, noutras vezes nos chamam de fascistas, noutras tantas por vários outros adjetivos e outros xingamentos. E vai se ficar nisso aí? Outra questão que eu acho importante trazer à baila é que há a importância, e reitero, de se buscar uma forma da captação de todo o som ambiente para identificar quem são os autores dos tumultos nas reuniões e nas sessões, porque toda vez está tendo isso em todas as comissões, sem exceção. E nós temos casos reiterados de pessoas falando fora do microfone impropérios absurdos que não se falariam nem numa rinha de galo, quanto mais no Parlamento Federal do Brasil, que é, na minha concepção e na concepção mais básica do direito constitucional, o órgão mais legítimo dentro de uma democracia. A Câmara Federal, e só a Câmara Federal, detém 100% dos votos válidos do Brasil. Nós somos o único órgão, a única instituição que detém 100% da representatividade do país. E nós não podemos admitir que as pessoas se comportem como se estivessem numa rinha de galo. Pelo amor de Deus, é questão de bom senso. É questão de bom senso. E vejo aqui que os impropérios que foram desferidos contra tanto o presidente da CPI quanto o relator são muito mais graves do que simplesmente você alertar um parlamentar que a prática reiterada dessas medidas descabidas poderia redundar num processo ético-disciplinar, o que, longe de ser ameaça, é simplesmente o alerta de um risco que se pode ter por conta do desrespeito à casa inteira. Não é desrespeito ao deputado A, B ou C, mas é o desrespeito à função do parlamentar nessa casa. E vou além. Outrora, em debate com outro colega, que inadvertidamente, sem qualquer motivo, começou a me xingar durante um debate numa rede de televisão, me chamando de mentiroso e outras coisas, e eu me recuso a retribuir os xingamentos. Falei, deputado, nós temos que ter o respeito, pelo menos, com as pessoas que nos colocaram aqui. Não tem por que o senhor continuar me xingando. E ele, de maneira muito jocosa, disse, não gostou, reclama no Conselho de Ética. Eu não fiz a interpelação por acreditar que, por mais absurdo que ele tenha dito, ele tem a prerrogativa constitucional de dizer qualquer besteira que ele queira dizer, mas, ora, nós temos que ter responsabilidade com o erário público, nós temos responsabilidade com as pessoas que nos colocaram aqui. Se não tem a tecnicidade jurídica para poder estar aqui, que tenha pelo menos decência e respeito ao próximo. Obrigado.
Agradeço ao deputado Marcos Polon. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão da matéria. Passa a palavra ao relator para a réplica. Se assim o desejar, deputado Gabriel. Não, senhor presidente. Indago ao deputado Ricardo Salles se deseja fazer uso da palavra para sua defesa antes de iniciarmos a votação. Até 10 minutos. Tem mais alguma coisa